Muito bem, meus irmãos, nós estamos, então, iniciando a nossa live, conforme nós anunciamos, que hoje estaríamos fazendo essa transmissão. Estamos iniciando uma série de lives e é com... nós convidamos nossos pastores regionais para estar conosco. E eu quero, enquanto os irmãos estão chegando aí nas redes sociais para participar conosco, eu quero saudar a todos os nossos internautas. Logo já vou estar apresentando o nosso convidado, que vai estar participando conosco hoje. Mas, enquanto isso, quero cumprimentar todos vocês e pedir para vocês que estão nos assistindo para que vocês possam compartilhar aí no Facebook de vocês e também no Facebook. Compartilhe para que nós possamos ter esse momento também de diálogo, quando vamos estar aqui falando sobre o tema que nós demos para essa live, que é pastorear, em meio à pandemia. Então, você que está já participando, já divulgue para nós, compartilhe, vai ser uma alegria para nós poder receber aqui, né? Estamos aí usando esse mecanismo, essa ferramenta de alcance em massa e também esse aplicativo, então, que para nós alcançar as pessoas. Muito bem, nós já estamos aí compartilhando, então, essa live. Eu quero compartilhar também na minha página também aqui, para que todos possam, meus amigos também, terem também essa participação, né? Então, eu peço aos irmãos que façam também esse compartilhamento, né, para nós juntos divulgarmos e participarmos dessa live. Vamos ver se consigo compartilhar aqui também na minha página, né, para que nós possamos compartilhar com os irmãos. Já temos 18 compartilhamentos, né? Nós estamos aí tentando compartilhar. Enquanto os irmãos estão compartilhando, quero apresentar, então, o pastor Wilson Arnold Damer, acompanhado da sua esposa, irmã Márcia. Pastor Damer, ele é o primeiro secretário da nossa diretoria da igreja, também ele é pastor da nossa região, da região 1, que dentro de instante vamos falar sobre os distritais e os dirigentes de congregações, né? Mas a região 1, aqui em São Leopoldo, corresponde à nossa igreja Bento, que é a nossa igreja mãe, a nossa igreja central, e também a nossa igreja da Matriz, que é na 8º BC 694, também o distrito da Painhum, distrito da Chuque, distrito da Vila Maria, também a Charrua, distrito da Charrua, e também o nosso trabalho de evangelismo que temos ali, que é na Paim 2. Então, o pastor Dami é o pastor dessa região, e ele é o pastor da nossa igreja central, igreja mãe, que nós chamamos, que é a igreja da Bento. Então, é um prazer, pastor Wilson Dami, recebê-lo aqui nessa live. O pastor Dami recentemente concluiu a faculdade, né? E nós queremos aproveitar também para louvar a Deus, que é a faculdade de administração, né? Então, Deus abençoe. E também está aqui ao meu lado a irmã Vera Zereno, né? Alegria de te receber aqui. E eu quero já oportunizar a irmã Vera para trazer a sua saudação a todos os nossos irmãos. Eu também quero, com muita alegria, nessa noite, cumprimentar todos que já estão acompanhando essa live. Deus abençoe a vida do pastor Wilson, irmã Márcia, que hoje estarão conosco aqui.
e também todos os obreiros e obreiras, líderes que compõem a região 1, conforme os distritos que o pastor já citou. Deus abençoe a todos. E também todos que estão aí ligadinhos conosco. A gente vai conversar um pouquinho, vamos também meditar na palavra do Senhor, pois estamos vivendo um período bem desafiador nas nossas vidas. E eu penso que é importante nós animar uns aos outros, né, irmãos? Então, Deus abençoe a cada um, e vocês que estão aí nos acompanhando, são todos bem-vindos. Compartilhe com os teus amigos esse momento. Eu tenho certeza que algo da parte de Deus, algo muito especial da parte do Senhor vai acontecer na vida de vocês. Deus tem uma palavra, Deus tem algo especial para a tua vida. Hoje à tarde nós já orávamos, tirávamos momentos de oração intercedendo, pois temos uma lista enorme de pessoas que precisam das nossas orações, né, irmãos? Então eu creio que já temos até testemunhos para contar. Então Deus abençoe a cada um, é uma alegria estar com vocês hoje. Pastor Damer, queremos abrir já aí o espaço para você, também a Márcia, trazer a saudação de vocês. E depois nós vamos iniciar aqui, porque o tema da nossa live é pastoreando, desafio de pastorear em meio à pandemia. Então nós queremos que você já tenha a oportunidade de deixar a tua palavra e também a Márcia de saudação. Pastor Carlos, uma alegria para nós poder estar participando desta live. Um prazer. Deixamos a nossa saudação ao senhor, também à pastora Vera, e a todos os nossos queridos irmãos e amigos que nos acompanham através desse momento em que estaremos conversando um pouquinho sobre esse grande desafio que é pastorear em meio à pandemia. Mas é uma alegria para nós podermos estar trabalhando na seara do Senhor e na noite de hoje poder conversar com os nossos irmãos, com as nossas irmãs que vão nos acompanhar durante alguns minutos que estaremos aqui. Nós queremos também deixar a nossa saudação aos nossos obreiros ali da região 1, ali no distrito da Paim 1, onde está o nosso companheiro, o evangelista Luiz Moura, juntamente com os demais irmãos que ali estão trabalhando, os demais obreiros dali da Paim, Deus abençoe a todos. Também ali no distrito 18, na Charrua, onde o nosso companheiro Rafael está trabalhando, desempenhando um belíssimo trabalho. Deus abençoe a sua vida, sua família e também todos os obreiros que ali estão trabalhando na seara do Senhor. Também a nossa saudação ao evangelista Marcos Rosa, ali na Chuc, está também na nossa região 1. Também lembrando do pastor Gilmar, que está trabalhando na matriz do centro de eventos. Deus abençoe. O Renan, evangelista da nossa igreja, que está trabalhando, cuidando da Vila Maria. E também aqui, nossa saudação a todos os nossos irmãos e irmãs aqui da Bento, evangelista Sidemar e também o presbítero Neemias, que são nossos companheiros aqui na Bento. Então, é a nossa alegria poder estar transmitindo esse momento, a nossa saudação e o nosso abraço a todos. Passo a palavra à pastora Márcia, nesse momento fique à vontade para dar a saudação aos irmãos. Quero, nesse momento, cumprimentar o nosso pastor Carlos, a pastora Vera, com a paz do Senhor, e a todos os irmãos, amigos e até mesmo os parentes que estão nos assistindo, né? Que estão acompanhando essa live, que para nós é algo novo, né? Mas isso é bom, isso é mais uma experiência para nós, né? Estamos aqui para esse desafio, né? Fomos desafiados pelo nosso pastor para participar dessa live e estamos aqui para falar aquilo que for nos oportunizado essa noite. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Que bom. Obrigado, irmã Márcia. É uma alegria poder participar com vocês. Nós temos uma longa história caminhando junto, desde lá de Palmeiras Missões.
né? Vocês podemos acompanhar parte da juventude de vocês, também o casamento de vocês. E lá em Palmeira nós já trabalhamos um pouco junto com o pastor Dames. Nós trabalhávamos na administração da igreja, o pastor Dames também. Depois ele veio a São Leopoldo, isso já fazem mais 20 anos. 20 anos. 20 anos, veio para cá, né? E aqui Deus tem abençoado o pastor Dames e chegado ao pastorado. Então, louva a Deus tua vida, você que exerce também um trabalho importante na igreja como primeiro secretário da nossa diretoria da igreja. E eu quero, para nós darmos início à nossa fala nesta noite, saudar então também todos os nossos irmãos. Permita-me, pastor Dames, saudar os nossos irmãos da diretoria, o pastor Fidelis, que é o nosso vice-presidente, pastor Gilmar, pastor Sidmar, que são os nossos segundo e terceiros vice, pastor Uziel, que inclusive está se recuperando do Covid, né? Que é o nosso tesoureiro. Também saudar aí o irmão Guilherme Amaral, segundo tesoureiro, irmão Edinho, como carinhosamente é chamado, o nosso terceiro tesoureiro. Saudar também, no caso, o segundo secretário, que é o irmão Marcos Rosa, segundo secretário, que é o Alexandre Silva, né? Que é o nosso superintendente geral de jovens, e terceiro, o nosso secretário, que é o irmão Marcos Rosa. Então, quero saudá-los, também as suas dignas esposas, Deus abençoe cada uma delas. Saudar o irmão Guilherme Orestes, que é o nosso secretário adjunto. Os nossos irmãos que fazem parte do Conselho Fiscal da nossa igreja, Conselho de Exame de Contas, né? Irmão Luciano, que é o nosso coordenador. No teu nome, Luciano, quero saudar todos os demais. Luciano, que está nos dando suporte técnico aí nessa transmissão, né? Então, Deus abençoe. Saudar todos os nossos distritais, todos os irmãos, membros da nossa querida igreja, Assembleia de Deus que São Leopoldo. E, só refrisando o que o pastor Dames já falou, eu saudo ali também os dirigentes das congregações que fazem parte da região, né, pastor Dames? A região aí que o pastor Gilmar atende a matriz, né? E o irmão Mauri, que é o segundo, e as suas esposas. Também louvar a Deus pela vida do irmão Marcos Rosa, que é o dirigente lá da CHUC, né? Também acompanhado do seu companheiro, irmão, que é o nosso segundo dirigente lá, evangelista Luiz Carlos, né? Suas esposas. Também saudar aí o irmão Renan, que é o nosso dirigente lá da Vila Maria. Também o irmão Josemar, e os demais, suas esposas, e os demais dirigentes de congregações. Irmão Luiz Moura, né, que é o nosso dirigente lá na nossa Paium, né? Como nós. Atrapalha um pouquinho, mas vamos tentando ver se conseguimos impedir, né? Deus abençoe também, irmão Luiz Moura, sua esposa, também irmão Pedro, que é o nosso segundo dirigente ali, também a sua esposa. Louvar a Deus pela vida do irmão Rafael, que é o nosso dirigente ali da Charrua, né? E o Elianai, que inclusive está de aniversário hoje, Elianai, né? Quero aproveitar para homenagear o Elianai, né? Então, e os nossos dirigentes de congregações, então, recebam nossa palavra. Então, Elianai, registramos aí, né? Homenagem a ele. Irmã Vera, leia para nós um texto da Bíblia para nós iniciarmos aí o nosso bate-papo com o pastor Damer e a todos os irmãos. Pastor Carlos, eu escolhi aqui alguns textos, mas então vamos começar com um aqui que eu deixei separadinho já, que está na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, que nos diz o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Muito bem. O tema, pastor Damer, então, da nossa live, e no final dela, obviamente, nós vamos estar fazendo um clamor aqui e também fazendo algumas divulgações de alguns projetos que estamos em andamento para essa semana. O tema da
da nossa live hoje é quando fala sobre pastorear, o desafio de pastorear em meio à crise da pandemia. E eu quero já iniciar perguntando, pastor Damer, ao senhor, queremos fazer algumas perguntas durante a nossa live, como foi para você o início da pandemia e a tua experiência pessoal? Fala para nós um pouquinho aí sobre isso. Sabe, pastor Carlos, que no início foi algo tanto quanto tenso, até preocupante, porque foi algo novo que no nosso ministério, e eu acho que tenho certeza que no ministério de todos os que estão nos ouvindo e que tiveram esse grande desafio de pastorear nesse tempo diante de algo tão novo, tão diferente, para nós também foi algo que nos pegou de surpresa, e no início da pandemia nós ficamos um pouco preocupados com o que poderia acontecer, porque nós vimos que as coisas estavam acontecendo muito rápido. A cada dia nós éramos surpreendidos com notícias do avanço da pandemia, dos contágios que estavam aumentando cada vez mais, pessoas próximas, pessoas distantes estavam sendo atingidas por aquele vírus novo que era o coronavírus, que ninguém sabia como combater, ninguém sabia como agir, e nós vimos que foi um momento desafiador. E um dos momentos mais difíceis que nós experimentamos foi a necessidade de nos reinventar com referência aos cultos, porque nós tínhamos uma experiência de trabalho, uma forma de desenvolver, víamos o povo acostumado a ir à igreja, sempre a igreja com um número amplo de pessoas, os corais cooperando, também os irmãos presentes, se alegrando com a ação do Espírito Santo, e um dia nos deparamos com a igreja vazia e tendo que fazer um culto online, fazer um culto estando presente na igreja, somente eu e a equipe técnica. Foi algo assim diferente, inusitado, que nós nunca imaginávamos que estaríamos vivendo aquilo. Então, e como é que foi essa experiência de ministrar online, né? Como foi essa adaptação em ministrar online, pastor Damer? O senhor sabe que nós sabemos que nas redes sociais, nas mídias, existem muitos profissionais. E nós tivemos que nos adaptar. Uma nova realidade que nos sobreveio, algo totalmente diferente. As lives viraram febre, as escolas bíblicas tiveram que ser transmitidas, a igreja não estava mais presente, até mesmo as nossas reuniões tinham que ser feitas de modo virtual, e isso, muita coisa mudou. E para nós essa experiência foi um tanto quanto estranha, até o momento de nos acostumarmos. Primeiramente, fomos tomados de surpresa, mas depois fomos nos aperfeiçoando com referência à forma de agir, à forma de nos envolver, também com referência a equipamentos, a melhorias também realizadas na congregação com referência a isso, para que nós pudéssemos nos aperfeiçoar. Na realidade, foi um aprendizado. Na realidade, foi algo desafiador, mas um aprendizado. Nós podemos crescer nesse tempo. Nós podemos aprender algo novo e nós aproveitamos, assim, todas as formas de evangelizar. Quando iniciou a pandemia, foi algo até estranho. Mas hoje já estamos tão acostumados que fazemos um culto, se a igreja está cheia ou se está sendo um culto somente online, a pregação da palavra, nós sabemos que é a mesma. O propósito da mensagem, o propósito da pregação, ela não importa se é online ou se é todo presencial, toda a igreja presente. O foco é levar a palavra de Deus.
E foi uma experiência diferente. Mas eu imagino que para o senhor também foi, né, pastor? É O que o senhor verdade. nos diz sobre isso? De fato, para nós, especialmente nós assembleianos e pentecostais, que sempre participamos assim, e temos a interação da igreja, né? A glorificação a Deus, né? Uma das nossas linguagens do amor, inclusive, é o contato, né? A relação pessoal, o abraço. Então, quando tu vai pregar ali para uma máquina que está na tua frente, né? Tu acaba, parece que no primeiro momento tu perde aquela inspiração. Depois, como tu disse, a gente vai se adaptando, vai se situando e vai conseguindo pregar com mais liberdade, mais ousadia. Até porque a gente começa a ter uma dimensão mental do alcance dessa mensagem, dessa pregação, e quantas pessoas estão sendo alcançadas. Depois tu começa a ver as pessoas interagir através de chat, através de mensagem, e a gente começa, de fato, a ter uma noção do alcance, né? Então, foi, de fato, uma experiência muito grande. E claro, né, pastor Damer, como nós não trabalhávamos com transmissão de culto, tivemos que, como igreja, se adaptar, fazer investimentos, mesmo em pandemia, em crise, tivemos que fazer investimentos para equiparmos, né, a igreja. E mesmo tendo muitos trabalhos, um certo amadorismo, mas com um coração bom, né, um sentimento bom, um propósito bom de falar, né? Então, eu acho que foi um momento especial. Mas eu quero também perguntar para ti, pastor Dani, como a igreja reagiu, né, à chegada da pandemia, chegada da quarentena, né? E qual foi a ação dos membros da igreja? Como é que tu viu? E como é que foi essa relação do distrital, do regional, com os membros? O senhor sabe, pastor, que o nosso povo, ele é muito templista. Eles gostam de estar reunidos para aqueles momentos de comunhão com Deus, e entre irmãos, entre o povo, a família de Deus. E essa pandemia, ela chegou para mudar totalmente a forma de cultuar e de servir a Deus. Nós vemos que tanto os membros como os obreiros tiveram também que se adaptar na forma de servir a Deus, na forma de adorar a Deus, na forma de estar na presença de Deus. Nós vimos ali que a igreja também, os obreiros, os servos de Deus, tiveram um novo momento que estava à sua frente. E tivemos obreiros e ministérios, melhor dizendo, que se envolveram de uma forma impressionante no trabalho, que eles atenderam as necessidades que surgiam. Entre eles, nós podemos destacar, né, a assistência social da nossa igreja. Nós, no ano passado, né, a igreja em si, no campo todo, o senhor tem mais corretos números, mas é aproximadamente 30 toneladas de alimento que foi distribuído, né, pastor? Exatamente, passou de 30 toneladas de alimento. Isso. Então, a gente vemos uma ação forte da igreja que não ficou parada. Então, muitas vezes, nós também vimos o departamento da família trabalhando, atendendo famílias, pessoas que estavam precisando, porque nesse tempo de pandemia, uma coisa também que aconteceu foi que foi dito para ficar em casa. E olha, o ficar em casa para alguns foi um desafio. Né? Ficar 24 horas. Inclusive é comprovado já, através de estatísticas e pesquisas, o alto índice de divórcio, né, que tem dado, porque se potencializou os problemas que tinham na vida conjugal, né, dificuldade de relacionamento com os filhos. Até eu gostaria que a Vera falasse um pouquinho também sobre isso, sobre essa questão que muitos problemas, né, surgiu em muitas casas, e o departamento de família, como tu falou, teve que trabalhar bastante. É verdade, pastor Carlos. Veja bem, toda essa situação fez com que todos nós saíssemos da nossa zona de conforto. As crianças, os filhos, né? Então, agora também estão com aulas online. Ficam todo o tempo em casa.
Isso requer da nossa parte, especialmente nós mulheres. Eu já tenho minhas filhas, né? Já quase as duas em fase adulta, a mais velha já é casada, né? A Cauelle está com 18 anos. Mas eu sei que tem mães que têm as crianças pequenas, como hoje mesmo visitava uma irmã com 3 crianças pequenas. Então, isso é bastante desafiador. E como o pastor Damer falou, a questão de se reinventar. Eu acompanho algumas mães que estão se puxando, quando eu digo se puxando, elas estão assim buscando alternativas, fazendo teatros com as crianças, visuais, contando histórias da Bíblia, buscando todo o material possível para os tempos, os horários que as crianças não estão em aula, para que eles procurem estar bem, que eles fiquem bem cuidados, bem assistidos. E isso também requer muita dedicação, especialmente da mãe. Então, isso também é bem desafiador para nós, mulheres, buscando alternativas, né? E, claro, também exercitando a paciência, né? Porque todos nós temos nossos limites, né? E também tem isso envolve muitas questões. Veja bem, quando todo mundo está em casa, a mulher também trabalha mais, ela fica mais tempo preparando alimento para as crianças, para o esposo, né? Então, tudo isso exige bastante, especialmente da dona de casa, né? Está muito bom, pastor Dami. Márcia, eu também eu quero ouvir você também. Esse tema, como a Magara falou, eu acho que até também para as mães valorizar como é que funciona as professoras. Exatamente. Né? Na escola de aula, que às vezes a mãe com 1 ou 2 já estava pedindo socorro, imagina uma professora. Então, muito desafiador. Né? E também as mães passar a ser uma mãe professora, ter que se adaptar, ajudar os filhos. Mas só uma mensagem aqui. Nós estamos com em torno de 1.200 pessoas nos assistindo nesse momento. Então, eu quero saudar você e pedir para você que não compartilhou ainda, compartilhe, para que nós possamos alcançar muito mais pessoas. E antes da Márcia falar, pastor Dami, voltar um pouquinho sobre os nossos cultos, né? Culto online. Ainda bem que Jesus, ele deixou dito para nós lá em Mateus, no capítulo 18 e 20, que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estaria no meio. Amém. Né? E onde tivesse 2 ou 3. E os nossos cultos foram com 2 ou 3. E graças a Deus, ainda bem que Jesus, viu, ele prometeu estar presente. E mesmo quando estavam 2 ou 3, com transmissões ao vivo, Jesus estava presente no templo, junto no culto e nas pessoas. E eu aproveito para mandar uma saudação, entre tantos que estão nos assistindo, o pastor Cristiano de Sá, que está lá em Laguna, Santa Catarina, um grande amigo, e também compartilhou. Márcia, fala um pouquinho para nós também, e aí eu vou chamar na sequência aí o Manassés, que é o nosso coordenador do nosso Ministério de Louvor, ele vai entrar para ter uma participação de louvor também, logo após a Márcia ter falado. Márcia. Eu ouvindo a pastora Vera falando sobre o desafio para nós mulheres. E realmente parece que o trabalho dentro da nossa casa dobrou, né? Por estar todos em casa, e realmente foi bem desafiador. Mas esse ano de 2020, eu coloquei muito em prática esse versículo bíblico que a pastora Vera leu. E muitas vezes eu acalmei meu coração buscando ao Senhor. Quando eu via que estava difícil, eu ia orar. E eu tive momentos tão maravilhosos na presença do Senhor, consegui ter um relacionamento tão gostoso com meu Deus e tirar aquele tempo para estar com Ele. E foi momentos tão especiais que eu tive, que em 2020, para mim, eu tive manhãs marcantes na presença do Senhor, experiência com Ele. E eu vi Deus guardando o meu coração de ficar ansiosa. Eu vi Deus guardando o meu coração de ficar preocupado. E eu vi Deus me dando sabedoria para me administrar várias situações que nós nos deparamos que não éramos acostumados.
Então, a minha palavra que eu quero deixar nesse momento é para você escolher um momento para você falar com o teu Pai, para falar com Deus, que você vai ver o quanto é maravilhoso ter esse relacionamento com Deus. E eu consegui criar um hábito em 2020 que eu continuo mantendo. Chega aquele momento, eu tenho que ir lá falar com meu Deus. Porque foi tão maravilhoso as experiências que eu tive com Ele, que eu não quero parar de falar com Ele, de parar de ter essas experiências. E ler a palavra de Deus. Foi momentos assim que eu vi Deus falando comigo através da sua palavra. Então, a minha palavra, o meu conselho nessa noite é que você ore, tira um momento para falar com Deus, porque vale a pena. É muito maravilhoso tu ver Deus te dirigindo, tu vê Deus te orientando para você não errar, para você não pecar, para você não falhar, porque tu vê que tem momentos que tá complicado, que tá difícil, e é só Deus, é só o Espírito Santo para te dar sabedoria, para te orientar para você fazer as coisas certas, porque eu sempre digo pro Wilson, se você errar, depois você vai ter que consertar. Então, a melhor coisa é você pedir sabedoria para Deus, para você fazer as coisas certas, para você não errar. Porque se você errar, você vai ter que consertar. E leia a palavra de Deus, porque vale a pena. Tu ouvir, tu ler e ser confrontada por ela. E tu ver Deus falando contigo ali através da palavra. E é tão maravilhoso escolher livros bons para você ler também, porque você sempre tem que estar aprendendo. E você só vai aprender lendo, buscando, explorando algo que está nas nossas mãos, que é a Bíblia, que é a palavra de Deus. E vale a pena. Eu quero deixar minha palavra, o meu conselho essa noite. Ore, tire um momento do dia para você falar com Deus, porque vale a pena. Você se torna uma pessoa diferente, mudada, transformada, e é só Deus que faz isso. Sozinho nós não conseguimos, mas com a ajuda de Deus, com a ajuda do Espírito Santo, nós nos tornamos pessoas melhores, pessoas diferentes, pessoas com coração ensinável, com coração amável, e é só Deus para fazer isso na vida da gente. Eu quero deixar a minha palavra. Glória a Deus. Uma das coisas importantes, né, Márcia, que aconteceu, é que a Bíblia diz que e vereis outra vez a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Porque quem serve a Deus independe da circunstância, do lugar, do momento. Mas quem serve a um cargo, quem serve a uma função, quem serve a uma obrigação, a um compromisso, né? Se não tem mais o tempo, se não tem mais o compromisso, não tem mais aquela função, ele acaba relaxando. Mas esse foi um momento para que os verdadeiros adoradores pudessem ter essas experiências profundas, voltar a estar mais em casa, né? A mulher, muitas delas passaram a redescobrir a sua posição de rainha do lar, né? O pai, ele pôde exercer a paternidade, né, presente. Foi possível ver que entender, né, que de fato o presente ele não substitui a presença. Então, se potencializou muitos problemas que existiam nas famílias, se potencializou, mas também se potencializou o amor, o afeto, o carinho, o bom relacionamento, o fortalecimento, né, interpessoal. E muitas famílias estão saindo, mesmo dessa pandemia, mas saindo mais fortalecido, com experiência pessoal com Deus. E bem verdade que tem pessoas, infelizmente, né, acabaram perdendo essas oportunidades, acabaram até se prendendo em coisas e descaminhos, né, que não deveriam. Mas que bom daqueles que puderam fazer isso, né, e que possam fazer esse conselho que está dando. Nós já voltamos. Quero chamar agora, então, o Manassés, para que ele possa nos brindar aí com um louvor. Manassés, uma alegria receber você, também a Angélica. Deus abençoe, prazer te ouvir aí. É mesmo estar aqui com vocês, estão me ouvindo bem aí, pastores? Muito bem, está muito bom para nós aqui. Tá bom. Que bom, uma alegria. Hoje, às vezes a gente não entende por que do amor de Deus, né? Em meio a muita tristeza, aí hoje a gente pôde comemorar algumas vitórias. Uma delas é meu irmão, que estava internado lá na Unimed, né, por causa do Covid, com 50% do pulmão ali comprometido.
Deus livrou e hoje eu pude buscar ele para vir para casa, tá? Ele está com a família, o Samuel, né? Graças a Deus por isso. Nosso Deus é um Deus de misericórdia, tem nos livrado, né? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus vai cuidar. Com explicação, não entendo o porquê. Como pode um pecador receber a graça que vem de Deus, mesmo sem merecer tuas bênçãos em meu eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou escravo, não sou ninguém, não consigo entender porque do ser, mesmo sendo quem eu sou, me ama, sente a me dá proteção, não encontro explicação, não entendo o porquê. Minhas decisões, meu ser, se referem às bondades de Deus, mesmo sem entender. Se tuas bênçãos em meu viver, eu não vejo porque Deus me ama assim. O meu coração é duro, sou porque do seu amor, mesmo sendo quem eu sou, Ele me ama, sente as suas mãos, me dá proteção, Ele me abraça, me abraça. Quando fraco me sentir assim, enviará sua força e poder. O meu nunca eu não vejo a razão porque Deus me ama assim. O meu coração é todo escravo, não sou ninguém, não consigo entender o porquê do seu amor, mesmo sendo quem eu estou, Ele me ama, sente as suas mãos. Professor, meus irmãos. Muito obrigado, Manassés, Angélica, Deus abençoe vocês, viu? Obrigado pelo trabalho, dedicação, né? Vocês, alegria, tá bom? Nossa. Eu quero aproveitar aqui, pastor Dano, também, mandar uma saudação. Nós temos muitas pessoas que estão ligadas conosco, né? Luciano Hack, que está nos assistindo, Neuza Souza, Paulo Ivete, né? Roberto Gerling,
irmão Gustavo Leal, que é o nosso coordenador do Ministério da Melhor Idade, irmão Glécio Capelão, irmão Martins, que é um dos nossos coordenadores, né, do nosso Ministério de Melhor Idade da Bento. E eu quero aproveitar e mandar uma saudação ao irmão Paulinho, também, o evangelista da igreja, e a Manlore, né, que ele, juntamente com o irmão Glécio e a mãe Esther, coordenam o Ministério da Melhor Idade da Bento, né, pastor Dami? E sábado à tarde terá culto, né? Você pode aproveitar e fazer o convite, pastor Dami. Nesse sábado à tarde nós vamos ter mais um culto do Departamento do Ministério da Melhor Idade. Será um culto online, mas eu creio que será um culto abençoador. Então nós já deixamos o convite para 15 horas desse sábado, você estar sintonizando no Facebook ali da Debento, onde nós estaremos transmitindo esse culto online da melhor idade. E é uma bênção, sempre é uma bênção o culto do nosso Ministério da Melhor Idade. Que bom. Minha saudação também, irmão José Silva, lá da Uirapuru, né, da Célera ali. Também ao Junei Meneghetti, Vanessa Amaral, estamos assistindo, Eleandra Morim, Bira Miranda, né, está nos assistindo, Josiane Martins de Tade, Regina, do irmão Marcelo Melo, Paz de Cristo, Igreja Amada, né? Ernesto Leci Costa, também Tereza Ferreira, Marlene Cruz, Nelita Brizola, minha saudação, Nelita, Manoé, Frida Arnold Damer, olha aí, lá da Palmeira, né, irmão Márcia? Frida Arnold Damer, né? É a minha irmã. É a tua mana, né, Damer? Isso. Saudação. Maneuzinha está assistindo, né? Também Elza José Borges, Rosane Nunes, né? Olha, temos tantas pessoas. Maiara Lemos Garcia Chaves está assistindo, Sônia Silveira, olha a Frida aqui, da saudação. Também temos aqui o Matheus, né, da Majerus. O Matheus é o nosso distrital ali da Vila Teresa. Também a Jairo Borba. São tantas pessoas, né, que estão nos assistindo. Então, vai a nossa saudação a todos vocês. Então, nós queremos, meus irmãos, também, pastor Damer, fazer mais algumas perguntas para ti aí, né? Nós queremos que, para nós continuar nossas perguntas, as horas estão correndo depressa, né? E depois nós temos que fazer um momento de clamor ainda, para todos os nossos irmãos e divulgar aí também mais algumas atividades nossas. Como é que você vê, pastor Damer, irmã Márcia, irmã Vera também, a parte psicológica dos membros da igreja? Houve pessoas que foram afetadas psicologicamente por causa da pandemia? Como é que vocês verem na realidade, no dia a dia? Nós sabemos e vemos que durante essa pandemia, pastor Carlos, muitas pessoas da sociedade em si, elas foram atingidas. E também alguns membros da igreja. Porque houveram crises de ansiedade, de preocupações, porque não se sabia o que seria do dia de amanhã. Era uma preocupação de todos, porque era algo tão novo, que um dizia uma coisa, outro dizia outra, mas também alguns foram atingidos por causa das preocupações com o desemprego, que bateu forte em muitas pessoas, os empresários, os lojistas, os empregadores, tantos foram atingidos. Mas o que eu acho, que eu vejo muito interessante, com referência aos membros da igreja. Os membros atuantes, os membros frequentes da igreja, nós vemos um diferencial na vida deles. Nós vemos que eles têm uma história de experiência com Deus. Nós vemos onde eles têm a fé, que leva eles à confiança em Deus, que mesmo em meio a uma pandemia, mesmo em meio às incertezas, a confiança permaneceu. Eles ficaram todos, perplexos, mas confiantes. Surgiu as incertezas, mas eles sabiam
e conhecia o seu Deus, um Deus de provisão, um Deus que tem cuidado com os seus, um Deus que sabia que mesmo em momentos difíceis poderiam buscar a Ele em oração e Ele o responderia. Nós sabemos que a igreja em si, aqueles membros que estavam andando com Deus, que tinham comunhão com Deus, que buscavam a presença de Deus, que estavam sempre frequentes e atuantes, eles tiveram momentos preocupantes, mas a fé levou eles a continuar, a perseverar, a olhar para frente com a expectativa da vitória, sabendo que um cuidava do outro, um amparava o outro, um ligava para o outro, dava atenção. Se alguém ficasse infectado, sempre era atendido. Os irmãos ligavam, oravam, clamavam, buscavam a Deus, e nós víamos os irmãos vencendo, os irmãos alcançando a vitória. Porque nos momentos em que as pessoas recebiam o diagnóstico de que estavam infectados com Covid, não é fácil. É uma incerteza o que vai ser o dia de amanhã. Mas quando recebia uma ligação do pastor, quando recebia a ligação de um irmão que estava preocupado, dizendo, olha, nós estamos orando por você, nós estamos juntos, nós cremos na tua vitória, isso era um bálsamo para a sua vida, e ele se reanimava e se fortalecia. Então, nós sabemos que no tempo de pandemia foi difícil, mas a comunhão com Deus fez a diferença. Fez a diferença. Nós sabemos que nesses momentos de crise e de pandemia que nós passamos, foram um momento de dor para muitos. Mas se nós olharmos para um escritor, A.W. Tozer, ele diz o seguinte: é muito improvável que Deus use uma pessoa que não tenha passado por uma dor. A frase dele é impactante. É muito improvável que Deus use uma pessoa que não tenha passado por uma dor, porque a dor, o sofrimento, as dificuldades nos aperfeiçoam, nos fazem crescer, nos fazem amadurecer. E muitos irmãos e irmãs nesse tempo de pandemia cresceram em comunhão com Deus, cresceram em experiência com Deus. Isso é maravilhoso. Então, a dor, ela nos leva mais perto de Deus. E muitos tiveram essa experiência maravilhosa de ver uma ação sobrenatural de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos Jeová Jiré, aquele Deus provedor, que provê todas as coisas que nós precisamos. Nós olhamos para a Bíblia e encontramos Jeová Rafá, o Deus que nos sara. Mas isso era algo lido, mas muitos puderam experimentar na sua vida durante esse tempo de pandemia. Então, nós podemos glorificar a Deus pelas experiências que Deus nos deu como líderes e também para a igreja em si, para cada membro. Eu creio que isso foi algo que os irmãos e as irmãs que passaram, estão passando ainda por essa pandemia, experimentaram e ainda estão experimentando experiências novas com Deus. Muitas vezes, psicologicamente... Olha bem o que Jó disse, no capítulo 13, versículo 15, diz assim, ainda que ele me mate, nele esperarei. Contudo, os meus caminhos defenderei diante dele. Então, Jó, ele confiava em Deus. E nós também, porque nós entendemos, né, que são momentos muito delicados, mas precisamos mais do que nunca nós confiarmos em Deus. Bem verdade que nem um homem de Deus, nem um profeta, ele tem a obrigação de responder todas as perguntas, né? Mas sabe que Deus sabe de todas as coisas, né? Todas as respostas estão em Deus, né? Porque no final das contas, né? Deus, o Senhor, ele sabe de todas as coisas, né? Novera, quer falar algumas considerações? Eu estou muito feliz, pastor Carlos, e pastor Vilce, Márcia,
que eu tenho observado, assim, a gente trabalha mais diretamente com as mulheres, né? E esse aparelho celular, ele está sendo tão útil nesse momento, pastor. Nós temos um grupo chamado Torre de Vigia. Esse grupo é composto por mulheres intercessoras. Nós estamos, né, faço parte também, a irmã Márcia também faz parte. Esse grupo tem trabalhado, pastor, como nunca. Nós temos, inclusive, gravado orações. Nossos momentos com Deus, a gente até tem gravado, porque isso incentiva umas às outras. É tão fortalecedor, é tão confortador para nós saber que umas oram pelas outras. Isso nos fortalece. Então, eu estou muito feliz com as irmãs, com as mulheres que têm se posicionado. E a nossa lista de pessoas para nós orar, ela não cessa. Tem irmãos que estão sendo contemplados com a vitória, tem algumas pessoas que o Senhor tem recolhido, mas tem pessoas, sempre está surgindo pessoas novas para nós orar. E nós estamos com essa missão de orar, de interceder. Então, eu tenho observado que as mulheres estão despertadas. E isso é maravilhoso, né? Claro que nós estamos, às vezes, assustados um tanto com essa pandemia. São tantas notícias ruins. Mas, em meio a tudo isso, nós temos nos posicionado, nos levantado como mulheres de oração e temos procurado ajudar uns aos outros, pastor, com palavras e especialmente com a oração. Olha, interessante que disse Jó, após o seu isolamento, e eu creio, irmã Márcia, que depois desse nosso isolamento, nós vamos poder dizer como Jó disse. Jó disse no capítulo 42, versículo 5 do seu livro: com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Outra versão diz: antes só tinha ouvido falar de ti, mas agora meus olhos te contemplam, te veem. Amém. Amém. Glória a Deus. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. É bem verdade que nós, como humanos que somos, não gostaríamos de estar experimentando tudo isso. Mas tudo isso que está acontecendo tem nos aproximado muito mais ainda do Senhor. Tem proporcionado, como a irmã Márcia falou, experiências únicas. Então, não seremos mais os mesmos depois dessa pandemia, com certeza. Verdade. Pastor Damer, quais seriam as ações necessárias, né, a um líder em tempos como estamos vivendo de pandemia, né, em tempos de crise, né, no nosso caso, por exemplo, nesse tempo de pandemia, qual seria as ações que um líder deveria tomar? Sabe, pastor Carlos, que nesses tempos de crise, nós somos desafiados a pensar diferente e a agir diferente. E eu penso que uma das coisas importantes na vida de um líder é ele falar ao coração dos seus liderados palavras que sejam transmissoras de fé e de esperança. Porque, na realidade, a igreja precisa ouvir o líder apresentando a esperança que há em Cristo Jesus. Mostrar a realidade de que Deus é bom. Mostrar a eles que há um Deus todo-poderoso no céu e na terra. E também cuidar dessas pessoas. Cuidar daqueles que têm essas necessidades, que estão passando por um momento de crise, por um momento difícil, precisando de uma palavra. E essa palavra deve ser uma palavra que traga alegria, mas também não somente deixar ele lutando sozinho, e nós estarmos ao lado, nós darmos atenção, nós cuidar de todas as formas possíveis, porque nós sabemos que Deus tudo pode no céu e na terra.
E Ele faz todas as coisas. E nós temos essa certeza. Mas, às vezes, quando alguém que está sendo por nós cuidado, ele passa por um momento de crise, ele pode passar nesse momento, a sua fé balançar. E é nesta hora que nós, como líderes, temos que ter uma palavra que traga convicção, que traga a certeza, apresentando para eles que nós cremos na pessoa maravilhosa de Jesus, na pessoa poderosa do Senhor Jesus, que tudo pode no céu e na terra. Nós acreditamos no Deus que nos dá esperança, como Jeremias escreveu, o que deve permear a nossa mente, que deve ser lembrado, aquilo que nos dá esperança. Há um momento difícil? Sim, mas nós, como líderes, teremos que trazer aos nossos liderados uma palavra de esperança, uma palavra de vida, uma palavra de ânimo e de alegria. Nós olhando para a Bíblia, nós temos um grande exemplo que era Moisés. Moisés estava liderando o povo, e o povo muitas vezes ficaram perplexos pelas maravilhas realizadas no Egito. Foi algo extraordinário, Deus estava fazendo pelo povo. Mas quando eles adentraram o deserto e começaram a andar no deserto, as coisas mudaram. As coisas mudaram, não estavam mais no Egito, começaram a andar pelo deserto e parece que as coisas tinham ficado difíceis. Mas Moisés, o que fez? Ele apresentou ao povo a ação divina, o que Deus poderia fazer por eles. E Deus se mostrou poderoso para o povo. Se mostrou um Deus que cuida, um Deus que alimenta, um Deus que proveu a água no deserto, um Deus que abriu o mar vermelho para eles passarem em terra seca, um Deus que os aqueceu durante a noite com uma coluna de fogo. Moisés mostrou para eles que Deus era poderoso para protegê-los do calor do deserto através de uma nuvem que os guardava e também deu a eles vitória sobre os seus inimigos. Moisés é um exemplo de líder em meio à crise. E nós olhamos para Moisés, seguimos o exemplo dele, porque ele sempre orava ao Senhor, ele priorizava a direção divina, e ele foi conhecido também como o homem mais manso da terra. Olha só o que ele teve que fazer, ele teve que enfrentar murmurações, dificuldades, problemas diversos no deserto, mas Deus, ele colocou no coração de Moisés essa paz que excede todo o entendimento que a pastora Vera leu. Essa paz levou a ele a, em meio a toda essa crise, estar calmo, estar tranquilo e sabendo que Deus estaria agindo de alguma forma em favor do seu povo. Então, nós, o que devemos fazer? Nos preocupar com o povo, cuidar deles, dar atenção e fazer o melhor possível para que a igreja se sinta cuidada e atendida de toda forma possível. E eu quero, pastor Damer, glorificar a Deus pelo desprendimento dos líderes. Falando por São Leopoldo, praticamente todos os nossos dirigentes de congregações, você teve Covid, eu, a Vera, a Márcia, praticamente todos da diretoria, os integrados, todos pegaram Covid, por causa que não se omitiram nessa hora de pandemia. Quantos cultos fúnebres nós fizemos de pessoas contaminadas? Atendimento, levar a ceia, fazer culto, nunca paramos, só quando estavam de fato com o Covid. E eu estava vendo aqui um comentário dito aqui pela irmã Regina Melo. Ela diz o seguinte: o verdadeiro líder sabe liderar durante o vale de sombra de morte e também nos campos verdejantes. Amém. Então eu quero aqui louvar a Deus pelos nossos líderes que não se acovardaram. Muitos pastores nós perdemos. E aqui eu quero deixar uma palavra, irmão. Esse dia eu fiquei me deu uma tristeza quando alguém disse: será que esses pastores estavam em pecado que morreram? Não estavam na frente da batalha.
estava enfrentando o vírus, porque eles são os médicos da alma. Eles não tiveram nem a vida por preciosa. Sim, se dedicaram à obra de Deus. Então, são homens que tombaram na batalha, não se covardando, né? Não se escondendo, mas enfrentando, assim como os médicos, os enfermeiros, que são da frente, que estão dando a vida para salvar vidas, que é no caso da doença, do corpo físico, os pastores estão dando as suas vidas, sua saúde para trabalhar. E como os pastores normalmente têm problema sério, por causa do quê? Porque a vida de um pastor, e eu estava vendo uma pesquisa nos Estados Unidos, que a função do pastor está entre as funções mais estressantes que existem. É do pastor. E está comprovado que a pessoa pode ter saúde física, psicológica, não tem nenhuma doença mórbida, mas o estresse tem levado muita gente, o vírus tem se tornado letal para quem está no alto índice de estresse. E os pastores sempre vivem no alto índice de estresse. Né? Por quê? Porque a missão do pastor é lidar com problemas e também lidar com incompreensões. Então, eu glorifico a Deus e fica aqui registrada a minha homenagem a todos os líderes religiosos. Hoje perdemos mais o pastor Ezequiel, aqui de Canoas, pregador da palavra de Deus. Né? E, então, quantas pessoas perderam a vida pelo cumprimento da sua missão do Evangelho da pregação. Então, vai aqui a minha homenagem a todos esses. Então, de fato, os pastores têm liderado. E a igreja de São Leopoldo, por exemplo, tu sabe disso, quantas campanhas fizemos para ajudar a pagar caixões, né, velórios. E, além de distribuição de cesta básica, alimento, e tantos projetos foram feitos, né, nesse ano que passou. Então, eu quero glorificar a Deus, e eu quero, pastor Dami, como estamos se encaminhando já para o final, estamos já cumprindo o horário, mas eu quero aqui trazer uma saudação a alguns irmãos que estão nos assistindo. Olha aqui, ó. Patrícia e Vilmar Oliveira, o verdadeiro líder come o fel e dá o mel. Olha aí. Marlene Cruz está assistindo. Márcio e Bruna Jacobs, todos os meses, distribuição de Santa Ceia e sacolas básicas e orando pelos nossos irmãos. Todos, olha, todos distritais fizeram isso, indo nas casas, respeitando os protocolos e distribuindo ceia, pastor, você sabe disso, fez isso também, nos portões, na grade, né? Levando cesta básica, levando alimento e Carlos, Santa Ceia. Eu quero fazer menção aqui de um ato muito nobre de alguns distritos que lá, quando surgiu o início da pandemia, quando os nossos irmãos do grupo de risco não tinham como sair de casa e ir na padaria, no mercado, até mesmo buscar alimento. Então, assim, os irmãos se uniram e prepararam pães e alimentos prontinho, fresquinho, da hora, e foram nos portões entregar com todo o cuidado, né, cumprindo todo o protocolo. E a gente é muito grato a Deus por esse carinho, esse cuidado de irmãos e irmãs que fizeram isso. Verdade. Essa pandemia, né, pastor Dami, esse isolamento social e essa ausência dos irmãos dos templos fez nós dar valor para os irmãos. Permita-me até uma brincadeira. Até mesmo aqueles irmãos que às vezes são mais incomodativos um pouco, até desses nós sentimos falta, rapaz, nos cultos, né? Mas olha aqui, eu quero saudar aqui Douglas, olha o Douglas, da Bento, né? Moraes, de Guaporé, está lá a trabalho, né? Irmã Carolina Moraes, em São Leopoldo, orando pelos amados irmãos, bênção de live. Né? A Sueli Kinevitz, obrigado, pastores, por cuidar de nós. Anicinha, mãe da Fera Vera, vai ter uma live. Sexta-feira, às 21 horas. Sexta-feira, a live da Anicinha Cabral. Né? Vamos ver quem mais aqui, para nós saudar. Marlene Cruz, Oséias Dornelles, um abraço, meus amados pastores. Jairo Martins, parabéns, pastor. Silas de Oliveira Brizola, assistindo. Né? Leonardo e Letícia Klaus, Deus abençoe o Leonardo, que é o nosso coordenador do Ministério de Discipulado, né? Diaconia, aliás. Viu?
Aqui temos também, vamos lá, Adriana Santos, está assistindo, José Dornella, Mariana Cruz, também está conosco aqui, deixa eu ver aqui, tem mais irmãos, vamos lá, nossos líderes aí estão assistindo nós também, viu? Sinara Lima Silva, verdade, irmã Vera, o sangue de Jesus, nosso Jesus tem poder, é só orar e crer. Irmão Eliseu Velho, também Eliseu Moreira Velho, até que enfim estamos juntos. Glória a Deus pela vida do pastor Carlos, irmã Vera, pastor Wilson, Márcia Damer e tantos irmãos. Jairo Borba César, né? E tantos outros. Glória a Deus. Pastor Damer, como passou rápido essa hora, né? Eu preciso dar uns anúncios aqui e aí depois vou abrir a palavra para te fazer as tuas considerações, porque nós vamos encerrar fazendo um clamor, né? Um clamor a Deus por todos que estão internados, que estão contagiados, e também pela equipe de médicos da saúde. Ontem foi feito, alguns cristãos fizeram um clamor próximo do hospital e também da UPA, e nós não pudemos estar presentes, porque foi justamente no horário do nosso culto online, né? Mas nós louvamos a Deus pelo sentimento dos irmãos. E nós havíamos marcado, né, pastor Dami, por dia 6 de março, o clamor, nós tínhamos já mobilizado todos os nossos obreiros, estaríamos fazendo um clamor em volta do hospital, nós havíamos combinado que faríamos dentro dos carros, né, em volta, mas justamente na sexta-feira deu lockdown. Então, fechou tudo, e nós não quisemos descumprir a determinação das autoridades, né, pastor? Então, nós suspendemos aquele clamor lá e fomos para as igrejas para clamar a Deus. Porque nós entendemos, né, pastor Dami, que o nosso Deus é o Deus de perto e é o Deus de longe. Então, não tem necessidade de nós ir em volta do hospital, não tem necessidade para isso. Nós vamos e fizemos isso, é um ato de motivação à administração, às pessoas que estão ali trabalhando. Inclusive, você me acompanhou, né, pastor Damer, naquela ocasião que nós não fizemos nossa manifestação, nós não fizemos por motivo daquele lockdown, mas nós fomos lá, acompanhado eu, você, o pastor Osiel e o pastor Fidelis, nós estivemos lá na direção do hospital, fomos atendidos, entregamos uma placa de gratidão a Deus, um gesto de carinho a todo o hospital, numa forma também de nós estimular e animar eles, né? O dia 6 vai ser entregue. Mas nós queremos fazer agora, amanhã, veja bem, amanhã, às 19 horas, um grupo de pastores que são ligados ao Conselho de Pastores, que nós fizemos parte, já vinham se programando desde o final de semana, e amanhã, às 19 horas, estarão em frente ao Hospital Centenário para fazer um clamor também. Vários pastores do Conselho de Pastores. Provavelmente estarei junto também. E nós, como Assembleia de Deus, eu quero aproveitar para convidar todos que desejarem, não somente a Assembleia de Deus, os demais. Na sexta-feira, 19 horas, nós estamos convocando todos os irmãos, especialmente a liderança, os obreiros, os líderes, e nós vamos fazer um círculo em volta, né, ao Hospital Centenário, e levantando as mãos para abençoar o hospital, orando por todos que estão internados, né, hospitalizados, toda a equipe médica. Então, nós vamos estar fazendo na sexta-feira esse clamor, às 19 horas. Então, vamos mobilizar todos os irmãos. E aqui é extensivo a todas as demais pessoas. Nós sempre somos parceiros para ajudar projetos interdenominacional. É claro que ontem não foi possível por causa do nosso culto online, né? Mas nós sempre somos parceiros para ajudar. Então, na sexta-feira, nós vamos estar fazendo esse clamor, que com início às 19 horas. Convoco todos os obreiros, todos os irmãos. Peço para os irmãos mobilizarem todos para fazer
fazer, junto com nós, esse clamor. Amanhã nós não podemos se reunir nos templos, nós temos jejum amanhã, e mesmo não indo no templo, né, nós vamos estar jejuando amanhã pela manhã, então convidamos os irmãos. Tá, meus amados? Então, esse clamor, vamos clamar, continuar clamando. Nós temos oração da manhã na Bento, das 6 às 7, de terça a sexta, e nós temos todas as nossas igrejas clamando, todas as nossas igrejas. Então, a Assembleia de Deus, os irmãos sabem, nós já fizemos aquele grande movimento do clamor lá no início da pandemia, e viemos fazendo muitas ações, jejum o dia inteiro, relógio 24 horas, né, corrente de oração, clamor, né, ontem mesmo na nossa live nós fizemos um grande clamor também pelo hospital. Então nós queremos orar agora, e daí nós queremos, depois do nosso clamor, pastor Damer, aí nós vamos pedir para o Manassés entrar para encerrar a nossa live com um clamor, com um louvor. E amanhã, Vera, nós estaremos aqui, nesse mesmo horário, 21 horas, também conversando com o pastor Leandro Fidelis e a Marta, que são os nossos pastores. Ele é o vice-presidente do campo e eles são pastores da região 2, e ele atende o Irapuru. Na quinta-feira, estava agendado para nós fazermos com o pastor Osiel, que é o pastor da região 3 e pastor da Coabduque, mas devido a ele estar em isolamento social, está se cuidando, né, por causa do Covid, e como ele está mantendo uma certa distância, inclusive, da esposa nesse momento, então nós não faremos com ele a nossa live, mas faremos com o pastor Paulo Dutra e Mandaiane, que são pastores da Santo André e secretário da região 3. Então, nós vamos fazer na quinta-feira. Pastor Dami, deixando as tuas considerações, uma Márcia, uma Vera, e aí depois vamos encerrar no clamor, e no quem encerra o clamor, o irmão Manassés vai estar adorando a Deus. Amém. Sabe, pastor Carlos, que eu vejo como uma ação da igreja o clamor, uma ação excepcional. Que a Bíblia diz, Jeremias 33:3, clama a mim, e eu responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabem. Então, quando a igreja clama, os céus é movido pela oração, pelo clamor do povo de Deus. Então, essa sexta-feira, vamos estar juntos, vamos buscar a Deus, vamos estar ali na frente do Hospital Centenário, vamos abençoar os médicos, os enfermeiros, as equipes que trabalham ali, os enfermos que estão ali hospitalizados, e cremos num agir de Deus de forma extraordinária. Nós louvamos a Deus pela iniciativa do Senhor, a iniciativa da liderança da nossa igreja tem sido de várias formas, tem feito coisas assim louváveis. Deus abençoe a sua vida, pastor Carlos, na liderança do campo aqui de São Leopoldo. O Senhor tem feito uma liderança muito boa e nós somos gratos a Deus pela sua vida, pela sua visão de trabalho e pelo seu empenho em levar a igreja à oração, a experiências com Deus, a confiança no Senhor. Isso é muito bom e nós queremos deixar aqui registrado a nossa gratidão a Deus pela sua vida, pelo seu trabalho ao lado da pastora Vera. Vocês são bênçãos de Deus e exemplo para nós, para ser seguido. Nós queremos agradecer pela oportunidade que nos deu de, nesta noite, estarmos fazendo essa live juntos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe todos os irmãos que nos acompanharam, e foi um prazer, uma alegria ter estado com vocês. Nossa palavra para a Márcia. Deus abençoe. Também quero agradecer, primeiramente, a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de ter essa experiência, né? Foi uma nova experiência que nós tivemos e queremos louvar a Deus, pastor Carlos e irmã Vera, por estar sendo mentoreado por vocês. E cada dia nós estamos crescendo em Deus através da vida de vocês. Vocês têm sido uns líderes que nós temos aprendido muito, muito, muito com vocês. E eu, ouvindo o Wilson ali falando sobre Moisés, eu vou ter que falar um pouquinho aqui, eu sei que as horas se foram, né? Mas ontem à noite, quando eu deitei e comecei a pensar sobre hoje, sobre esse momento que nós teríamos aqui nessa live,
comecei a pensar sobre Moisés, a liderança de Moisés. E ele estava no deserto, né? Pensa, deserto, já diz, né? Não tem, deserto de tudo, né? Mas ele teve muitas experiências com Deus. Mas ele teve experiências quando ele clamava a Deus, Deus respondia sempre a ele com algo novo, com experiências extraordinárias. E hoje nós estamos como líderes, né, pastor? Deus chamou a todos, mas alguns ele deu alguns têm uma chamada específica, como é nosso caso, que é liderar. E hoje, em meio a essa pandemia, nós temos vivido e tido experiências diferentes com Deus. Na igreja, nós temos visto Deus agindo de uma forma diferente, extraordinária, como nunca visto antes, e nas nossas vidas também. E eu lembro, numa manhã que nós estávamos numa consagração, Deus usou a irmã Juraci e falou algo para nós, e eu criei no que ela falou, do cuidado que Deus teria conosco. E realmente nós vimos o cuidado de Deus em nossa vida em todos os detalhes. E começamos a ter experiências com Deus que nós nunca tínhamos tido antes. E louvamos a Deus por isso, porque em meio a essa situação de pandemia, nós temos visto o extraordinário do Senhor. Nós temos tido experiências como nunca antes nas nossas vidas. E isso é motivo de nós glorificar e adorar o nosso Deus. Por isso que vale a pena nós estar pertinho de Deus, nos relacionar de verdade com Ele. E como diz a palavra de Deus nos Salmos 37:5, entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Vamos fazer aquilo que é natural, entregar ao Senhor. E o sobrenatural ele vai fazer. Nós temos que ter essa confiança, confiar no Senhor para que nós possamos ver o extraordinário do Senhor. Porque tem coisas que nós podemos fazer, mas tem coisas que só Deus vai fazer por nós. Então, sexta-feira será um dia de clamor ali no hospital. Vamos entregar esse momento para o Senhor, fazer o natural. E o sobrenatural Deus vai fazer. E assim nós cremos. E eu quero deixar essa minha palavra e que Deus abençoe vocês que estão nos assistindo, que vocês tenham sido tocados por Deus através da palavra. E eu creio que você foi tocado. E eu quero desejar que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a vida de cada um que nos acompanhou nessa live. E vale a pena servir a Jesus. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Manvera. Muito bem, eu agradeço também a participação do pastor Wilson, Márcia, uma alegria, né, hoje estarmos aqui falando juntos sobre essa experiência tão marcante e somos gratos a Deus pela vida de vocês. Amém. A Kemely também sempre presente, né? E que Deus abençoe grandemente a vida e o ministério de vocês. Também o Manassés e a Angélica, que estiveram aí conosco, daqui a pouco vão louvar a Deus. E eu encerro, então, as minhas palavras com o texto de João 16:33, que diz o seguinte: e você que está acompanhando essa live, receba esta palavra de Deus para a tua vida. Eu disse a vocês essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo, disse Jesus. Amém. Amém. Que bom. Nós tivemos 2.400 pessoas alcançadas até o momento, né? 64 compartilhamentos. E aí, só no Face Oficial, 200 comentários. Nós agradecemos, né? A participação de todos. Deus abençoe. E o Luciano, que foi um grande apoiador, né? Exatamente. Dando suporte aí. E o Manassés também, que vai estar, dentro de instantes, estar adorando a Deus. Obrigado, pastor Dami, irmão Márcia, uma alegria poder estar junto, né? Amém. E agora nós vamos juntos fazer um clamor. Não dá para nós nos dar as mãos
né? Nós 4, mas vocês 2 eu vou você dar as mãos. Eu e a Vera, você dar as mãos aqui, no gesto de unidade. E você que está nos assistindo, se puder, junto orar conosco. E aí, no que nós dissermos o amém, o Manassés vai entrar encerrando essa live com um louvor. Vamos orar a Deus. Querido Deus e meu amado Pai, eu quero te agradecer porque tivemos esse momento trazendo essa palavra como pastorear em meio à pandemia. Amém. Te louvo pela vida do pastor Damer, irmã Márcia, também a Kennedy. Te louvo pela vida do Manassés, da Angélica, do Luciano também, que coordenou a técnica desse trabalho. E, Senhor, por essas mais de 2.400 pessoas alcançadas através dessa live. Jesus, agora nós nos unimos em oração para clamar. Vivemos um momento difícil, um momento de dor, de sofrimento, de desespero, de angústia. Senhor, são mais de 300 gaúchos que estão na fila de espera por um lugar na UTI. Muitos esperando o respirador, Senhor. Estamos fazendo o que é natural. Deus, muitos entubados, muitos sofrendo, Senhor. Falta de ar, febre. Muito, Senhor, apreensivo pelo que vai acontecer com o efeito desse vírus. Mas esta noite nós nos unimos nessa live e nós clamamos pelas multidões das tuas misericórdias. Socorre, dê o fôlego de vida, Senhor, que é vital para cada um. Tira a angústia, tira o mal-estar. Deus, eu oro para a equipe médica, para os profissionais da saúde. Jesus, eu clamo, socorre, Senhor. Eu oro para o Hospital Centenário, eu oro para a UPA da Charlau, eu oro para os demais locais que estão sendo atendidas as pessoas, socorre. Eu oro para o nosso Estado, para o nosso país, eu oro para o Presidente da República, para o Governador do Estado, eu oro para o nosso prefeito, eu oro para o novo Ministro da Saúde que assumiu nesse dia, Senhor. Ilumina, inspira, dê graça, Senhor, socorre-nos. Aleluia. Nos ajuda. Eu oro por cada irmão, cada um que pede as nossas orações, cada um que pediu as nossas orações, Senhor, através dessa live. Eu quero orar, eu quero pedir a tua bênção. Senhor Jesus, em nome de Jesus, eu oro. Eu abençoo todas as pessoas com toda sorte de bênção, em nome de Jesus. Amém. Vamos, Manassés. Amém. Vamos cantar o Senhor. Glória a Deus. Amém. Às vezes nada caindo no chão, toda esperança que estou embora isso só, mesma vez percebo que o caminho é maior. Glória a Deus. Já não sinto aquele chama só por mostrar que a minha alma quer me adorar. Os meus olhos olham para o céu, e vejo o céu fiel, e é de lá que sou eu. Se eu mudar, você
Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, foi uma bênção participar com vocês, pastores, pastor Carlos, irmã Vera, pastor Wilson, irmã Márcia, Deus abençoe, viu? Agradeço os músicos aí também, né, pastor, que tem se empenhado aí, ajudar nossas congregações, nossos distritos aí, né? Um abraço a todos, Deus abençoe. Obrigado, Manassés, também pelo teu trabalho, tua dedicação, e todo o Ministério de Música vai minha saudação a todos os músicos. Obrigado, pastor Dan, mais uma vez, irmã Márcia, irmã Vera, e a todos os irmãos que participaram. Deus abençoe a todos, até a próxima oportunidade, até amanhã, na verdade, às 21h, na próxima live. Amém.